Good afternoon. Boa tarde. Happy Sabbath. Feliz sábado. Our camp meeting is rapidly coming to an end. Nosso acampamento está rapidamente avançando ao These are final. the last two presentations that I will be sharing. Essas são as últimas duas apresentações que eu farei. I want to start with some revision. Quero começar com uma revisão. We covered a lot of material yesterday. Nós cobrimos bastante material ontem. It went quite quickly, Foi bem rápido. so we will do some review. Então vamos fazer uma revisão. We've traced some histories Nós traçamos algumas histórias from the first line, da primeira linha, New Earth, Nova to New Terra, Earth. a Nova Terra. We're identifying changes Nós estamos identificando mudanças that depend on the dispensation. dependendo da dispensação. Dispensational changes Mudanças dispensacionais in what God is requiring of His people. com relação ao que Deus pede a seu povo. A statement like that Uma afirmação como essa can seem like it must be automatically wrong, pode parecer quase que automaticamente incorreta, or at least dangerous, ou ao menos perigoso. to say that what God requires of His people in one dispensation Dizer que o que Deus pede de seu povo em uma dispensação is the complete opposite of what He has instructed another generation. é completamente o oposto do que ele havia instruído em outra geração. But this is a principle that we exercise all the time. Mas esse é um princípio que nós exercitamos todo o tempo. We've just been accustomed to that, Mas nós apenas estamos acostumados a whether isso. it's just something that seems obvious to us, Pode ser algo que pareça óbvio para nós, or we were raised that way. ou porque a gente cresceu crendo assim, But we use these concepts all the time. mas usamos esses conceitos toda hora. Put simply, Colocando de maneira simples, Genesis 9, Gênesis 9, God says to Noah, Deus diz a Noé: every moving thing that lives tudo que vive, will be your diet. toda criatura que vive será sua dieta. He's given Moses an instruction Ele dá a Moisés uma instrução of exactly what he's meant to eat. com exatamente o que ele deveria But comer. I believe everyone in this room, Mas eu creio que cada um de nós nesse quarto, particularly those baptized recently, particularmente aqueles que se batizaram recentemente, so I'll let some of you off the hook, então eu vou deixar alguns de vocês do lado de fora, understand in our vows que vocês tenham entendido em nossos votos how we relate to diet. como nós nos relacionamos com dieta. So just on that one simple issue, Então, com esse simples assunto, you're already understanding você já está entendendo God is requiring something of you que Deus está pedindo algo de você that goes directly against que vai diretamente contra His instructions to Noah. suas instruções para Noé. We're dealing with the issue of race. Estamos lidando com o assunto da raça. I want to highlight one point Quero ressaltar um ponto before we move on. antes de avançarmos. 2019, 2019 it's a waymark on our reform line. é um marco em nossa linha de reforma. And what is this waymark? E o que é esse marco? If you're a priest, Se você é um sacerdote, it's the close of probation. é o fechamento da porta da graça. If you're a Levite, Se você é um levita, it's a Sunday law. é uma lei dominical. If you're a Nethinim, Se você é um netineu, it's your 9/11. é o seu 11 de setembro. Depends what group you come into, what this waymark represents for you. Depende de que grupo você é, esse marco vai ter uma representação diferente para você. But we've said before Mas já that falamos the antes test facing God's people que o teste que o povo de Deus tem que enfrentar is similar or the same for each group. é similar ou é o mesmo para cada grupo. So if you're a Nethinim, Então, se você é um netineu, in this dispensation, nessa dispensação, the challenges they're facing os desafios que eles têm que enfrentar relate
relate to these issues of racism and sexism. estão relacionados com esses assuntos de racismo e sexismo. How is God going to bring these subjects Como é que Deus irá apresentar esses in this assuntos particular year nesse ano em particular? closely to the attention of the Nethinims? Trazer esse assunto para a atenção dos netineus. They don't care about a 220. Eles não se importam com 220, They have no idea of a 126. não fazem ideia do que quer dizer o 126, But everyone mas cada um can understand a 400-year anniversary. consegue entender um aniversário de 400 anos. In 1619, E em 1619, at the same place, no mesmo local, at the same time, na mesma hora, in American history, na história americana, slavery began. a escravidão começou. Same place and same time Na mesma hora e no mesmo local as the first experiment que o primeiro experimento with a representative democracy. com uma democracia representativa. So you have the principles of republicanism and freedom Então você tem os princípios do republicanismo e da liberdade, begin at the same time começando ao mesmo tempo as slavery. que a escravidão. And this is why the subject of slavery E é por isso que o assunto da escravidão is all through the news. está em todas as notícias. It's being brought before the world. Está sendo apresentado perante o mundo. This year, Esse ano it's been a major subject foi um grande tema just for normal people, para as pessoas convencionais, particularly in the United States, but all over the world. especialmente nos Estados Unidos, mas ao redor de todo o mundo. It was in 1919, Foi em 1919, 100 years ago, há 100 anos atrás, that women won the right to vote. que as mulheres ganharam o direito de votar. This was the 19th Amendment. Essa foi a 19ª emenda. So racism has become an issue this year. Então, o racismo se tornou um assunto, um tema Principles of a Republican government, esse ano. Os princípios de um governo republicano women's right to vote. e o direito das mulheres de votar. So racism and sexism, Então, racismo e sexismo already a subject. já são um assunto. There's another subject Existe um outro assunto that we can take from 1969. que nós podemos tomar de 1969, I believe they're known as the Stonewall riots. conhecido como Stonewall, I may have the name wrong. I think it was como os Stonewall protestos, riots. acho, protesto de Stonewall. began the gay rights movement. Esse protesto começou o movimento dos direitos dos homossexuais. So you have a 400-year anniversary, a 100-year anniversary, and a 50-year anniversary. Então você tem um aniversário de 400 anos, de 100 anos e de 50 anos. The issue for all of them is equality. O tema de todos esses assuntos é igualdade. So even before a Nethinim, Então, antes, mesmo que seja para um netineu, without the subject of prophecy, sem o tema da profecia, you already have these subjects você já tem todos esses assuntos being researched and presented. sendo investigados e apresentados. But we're priests, Mas nós somos so we don't just sacerdotes. have 100-year anniversaries. Somos sacerdotes, então não temos apenas esses aniversários de 100 anos. God is teaching us a prophetic message Deus está nos ensinando uma mensagem profética based on the principles of parable teaching. baseada nos princípios de ensino por We take the parábolas. issue of racism, Tomamos o assunto do racismo and we saw that there was a new earth, e nós vemos que havia uma nova terra equality. e lá havia igualdade. We had one common family, Havia uma única família comum, Noah and his family. Noé e sua família. Then there was a sin, Então houve pecado, inequality was introduced, inequalidade, a falta de curse igualdade on Canaan. foi introduzida, uma maldição sobre Canaã. Slavery, racism. Escravidão, racismo. Abraham was a slave owner. Abraão era um dono de escravos.
You come to the beginning of ancient Israel, você vai para o início de Israel antigo and you find in Leviticus, e você encontra em Levítico, God orders them Deus ordena a to eles place their neighbors into slavery. a que façam seus vizinhos escravos. You have him separate Jew from Gentile. Você vê que Deus ordena que se separem He judeu dos says gentios. Jews have rights that Gentiles don't have. Ele diz, os judeus têm direitos e os gentios não. A Jew cannot be a slave. Um judeu não pode ser um escravo. Solomon implements that. Salomão implementa isso. And then you come to the first advent, the Omega of ancient Israel. Então, quando você chega ao primeiro advento, que é o ômega de Israel antigo, This revolutionary rises up, esse revolucionário aparece, John the Baptist, João Batista, and he starts baptizing people. e ele começa a batizar pessoas. And then comes Jesus. E então aparece Jesus. And the Pharisees come to him and tempt him E os fariseus vêm até ele e o tentam, over and over again. vez após vez. And what do they keep bringing with them? E o que é que eles continuam trazendo All the writings of Moses. com ele? Todos os escritos de Moisés. They come to him with their quotes Eles aparecem com as suas citações and they say, e dizem: Moses told us Moisés nos ensinou that a man can divorce his wife que um homem pode se divorciar for every cause. por qualquer causa. And Jesus says, E Cristo diz: it wasn't like that in Eden. não era assim no Éden. What God has put together, don't separate. O que Deus uniu, não separe. And they said, E but eles we have dizem: quotes. mas nós temos citações. Moses states that we can do that. Moisés afirma que nós podemos fazer isso. Jesus says, Mas Jesus diz: don't blame me. não me culpe. It's your fault those quotes are there. É culpa sua que essas citações estão aí. It was the condition of your heart that put those quotes there. Foi por causa do seu coração que essas citações estão aí. Then Jesus says, Então Cristo diz: the truth will make you free. a verdade os libertará. And they say, E eles dizem: we're Israelites. nós somos israelitas. We've never been slaves to anyone. Nunca fomos escravos para ninguém. How can you say you can make us free? Como é que você pode dizer que nós Jesus seremos says- livres? I don't care. Cristo diz: não me importa. You're in slavery. Você está baixo a escravidão. And you thought that could never happen. E você pensou que isso nunca poderia ocorrer. The Pharisees say, Os fariseus dizem: Abraham is our father. Abraão é nosso pai. Jesus says, Cristo diz: we're in a new dispensation. estamos em uma nova dispensação. Jesus says Cristo diz to a crippled man, a um homem aleijado: pick up your bed and walk. tome a sua cama, And it's the Sabbath. seu leito e anda. And E é the Jews sábado. say, E o judeu diz: Moses told us how to keep the Sabbath. Moisés nos ensinou como guardar o sábado. You're breaking the writings of our Alpha history. Você está quebrando os escritos da nossa história alfa. And Jesus says, E Cristo diz: I do not accuse you to the Father. eu não os acuso ao Pai. Make an accusation against you. Eu não faço uma acusação contra vocês. There's another one that condemns you. Existe outro que vai condenar vocês. Moses condemns you. Moisés te condena. The Moses you claim to trust. A Moisés é quem você desconfiar, Because if you really believed Moses, porque se você realmente crê em Moisés, you would have believed me, você teria acreditado em mim, for he wrote of me. What you have porque Moisés escreveu is de mim. a O que você tem difficult situation, é uma situação difícil, more difficult than we might realize. mais difícil do que nós podemos acreditar, Because what they're doing porque o que eles estão is they're fazendo coming to the same quotes, é que eles estão indo para as mesmas citações, the same books, para os mesmos livros and reading them in two different ways. e lendo esses livros de duas maneiras diferentes. The Pharisees, they could recite long passages. Os fariseus conseguiam recitar longas passagens. They know well what Moses said. Sabiam muito bem o que Moisés havia dito. The problem is their methodology, O problema era com a metodologia deles, how they interpret. como eles interpretavam. A lawyer comes to Jesus
advogado chega até Cristo, and he says, "What do I do to inherit eternal life?" um homem da lei, um mestre da lei, vem a Cristo e pergunta: o que faço para receber a lei, para receber a vida eterna? Jesus says, Cristo diz: "What is written in the law? o que está escrito na lei? How do you read?" Como você lê? The lawyer says, O mestre da lei diz: "Love the Lord your God ama teu Deus acima de todas as coisas, with all your heart, soul, strength, and mind, ama teu Deus de todo o teu coração, força and thy neighbor as thyself." e teu próximo como a ti mesmo. Jesus says, Cristo diz: "You gave the right answer." você deu a resposta certa. It's a simple question, E uma pergunta simples, deceptively simple. enganosamente simples. All that lawyer had to do Tudo que aquele mestre da lei tinha que fazer was memorize the law era memorizar a lei and recite it. e recitar. And I'm suggesting E eu estou if he did sugerindo that, que se ele tivesse feito isso, he would have failed the test, ele teria falhado o teste. because that's the answer the Pharisees would have given. Porque essa era a resposta que os fariseus teriam Just dado. take the quote Somente tome as it's written, toma a citação do jeito que está escrito, recite it. recita. But that is not what Jesus was looking for. Mas não era isso que Cristo estava esperando. He identified Ele identificou that this lawyer que esse mestre da lei is using the correct methodology. estava utilizando a metodologia correta. There's a whole division Existia uma grande divisão in the Omega history na história ômega between two different methods of interpretation. entre dois métodos de interpretação diferentes. They have the same material, Tem o mesmo material and two sides read it in two different ways. e dois lados para ler de duas e os dois lados We're on the side of Christ. estão lendo de maneira diferente e nós estamos do lado de But they Cristo. could easily make the argument Mas eles poderiam facilmente fazer o argumento that he was breaking down the writings of de Moses. que Cristo estava quebrando os escritos de Moisés. Where did baptism ever come from? De onde é que o batismo vem? Because it wasn't an institution of Moses. Porque não era uma instituição de Moisés. Jew and Gentile, Judeu e gentil now equal. agora são iguais. And all the Jews have to be E todos os judeus devem ser convencidos, taught ensinados, that they are in a slavery to sin. de que eles estão em escravidão ao pecado. And all their lives, E todas as vidas deles, they're taught from quotes eles foram ensinados das citações that they're special. que eles são especiais, They can't be slaves. que eles não podem ser escravos. But if they can admit Mas se eles conseguirem admitir isso, that they themselves are slaves, de que eles são escravos, then they can be worked with. então a gente consegue trabalhar com eles. I want to identify Eu quero identificar John the Baptist João Batista stands up, se levanta, he gives a message, dá uma mensagem and what is he telling everyone? e o que ele está dizendo a todos? There's a Messiah coming. Tem o Messias vindo, He's going to free you from the Romans, ele irá libertar vocês dos romanos, kill all your enemies, irá matar todos os seus inimigos, restore Israel. restaurar Israel, We're going to have this glorious kingdom. teremos esse reino glorioso. And these disciples rushed to him. E esses discípulos correram após ele, They joined John the Baptist, se uniram a João Batista, hoping to play a part in this glorious restoration. esperando fazer parte dessa restauração gloriosa. And then comes Jesus. Então aparece He's Cristo, slowly telling them devagar ele vai contando para eles the restoration does not look like what they thought it looked like. que a restauração não parece com o que eles achavam que And he pareceria. says it and he says it, E ele fala e fala, and they are not listening. e eles não estão escutando. And they get to the point of the cross. E eles chegam ao ponto da cruz. The cross is victory. A cruz é vitória. The blood of the cross saved us, A cruz salvou-nos, o sangue da cruz nos restored salvou. the human race. Restaurou a raça humana. It's all restoration. É tudo restauração. But for those who couldn't see it, Mas para aqueles que não conseguiam ver, it's complete devastation. é uma devastação total. We have a widening chasm in this movement. Temos
between those who can see the restoration Temos uma divisão que aumenta cada vez mais nesse movimento, entre os que and conseguem what ver, this movement is going to look like, entre os que conseguem ver a restauração and those who are devastated e os que serão devastados, because they thought, porque eles pensam like John the Baptist taught them, da maneira que João Batista os ensinou, it would look different. que a restauração pareceria diferente. One set of information, two ways to read it. Um conjunto de informações e duas maneiras distintas de ler. 1260 years, 1260 anos. Alpha of modern Israel. Alfa do Israel moderno. What is the argument of the South? Qual é o argumento do Sul? We went through all of that. Passamos por tudo isso. They have a thus saith Noah, Eles têm um assim diz Noé, a thus saith Abraham, um assim diz Abraão, a thus saith Moses, um assim diz Moisés. and finally a thus saith Paul. E, por fim, um assim diz Paulo. They have Old and New Testament. Tem todo o Novo Testamento. And then these Adventists, E então esses adventistas, they're saying eles estão dizendo, slavery was the creation of Satan. a escravidão é uma criação de Satanás. The South says, O Sul diz, where is your quote? onde é que está a sua citação? Quoting the South, Citando o Sul, the North must give up the Bible and religion o Norte tem que abrir mão da Bíblia e da religião, or adopt our views of slavery. ou adotar as nossas visões sobre a escravidão. They both have the Old and New Testament. Ambos tinham o Novo e o Antigo But two Testamento, different ways to read it. mas duas maneiras diferentes de ler. Ellen White says, Ellen White the diz minds of the black people que a mente das pessoas negras, as well as the body has been abused. assim como o corpo havia sido abusado. Slavery A escravidão originated with Satan. começou com Satanás. She has no quote for that. Ela não tinha nenhuma citação But para she isso. does say, don't Mas ela make any também political diz- speeches Não, ela não faz nenhum, that urge for equality between black and white. não faça nenhum discurso político que peça por igualdade entre brancos e negros. Segregate your churches. Separem suas igrejas. Do not intermarry. Não façam casamento interracional, Just to remind us, interracial. Apenas para nos lembrar, this congregation is not segregated, essa congregação não é segregada. going against a thus saith the Lord. Assim, portanto, indo contra um assim diz o Senhor. It was an interesting article posted a few days ago in the Washington Post. Havia um argumento interessante colocado no Washington Post há alguns dias atrás. Please read it. Por favor, leiam. If you don't have a subscription, Se você não tem uma conta, you can still read a certain amount of articles a month, você ainda assim consegue ler alguma quantidade de artigos por mês, or find someone that does and have them send it to you. ou encontre alguém que tenha o direito à assinatura e pede para ele te enviar. This article, Esse artigo it's titled, é intitulado Conservatives Say That We've Abandoned Reason and Civility. Conservadores dizem que abandonamos a razão e ser civis. Niceness. Being civil. Ser pessoas civis. Ser o bom The Old cidadão. South said that too. O antigo sul da América falou It's isso. this former conservative. Então essa forma de conservadorismo, I'm not sure what condition he is in now. eu não sei em que condição está agora. Grew up conservative. O conservadorismo. Home, closest friends and family conservative. Ele He cresceu. grew up in Virginia, Ok, ele cresceu em Virgínia como conservador, obsessed with the Civil War, próximo de pessoas conservadoras, reading all the diaries of the soldiers, obcecado pela guerra civil, lendo diários de soldados. studied almost nothing but Abraham Lincoln's Não speeches. não estudou quase nada além dos discursos de Abraham Lincoln. Wrote his thesis on the Lincoln Address. Ele escreveu a sua tese sobre o discurso de Lincoln, Studying not just the writings of the North, but also of the South.
Ele não estava estudando unicamente os escritos do norte da América, mas também do sul. And he's troubled E ele está perturbado because what he can see porque o que ele consegue ver is that all the same arguments used then são que os mesmos argumentos utilizados antes by the South pelo sul durante a Guerra is hearing Civil, again today. ele está escutando de novo hoje. He finally figured out, Ele finalmente descobriu, finally understood entendeu, ele finalmente entendeu why he had this feeling of déjà vu. por que ele tem esse sentimento de déjà vu. It's a long article. É um artigo longo, I want to highlight two people he's targeting, mas eu quero ressaltar duas pessoas que ele vai estar. but in reality there's at least six. Ele vai ressaltar duas pessoas I'm importantes, highlighting these two mas tem mais seis. Ela vai ressaltar essas duas pessoas because it's these two porque são essas duas that I know people in this movement listen to and respect. que eu sei que existem pessoas nesse movimento que escutam essas duas pessoas e que respeitam essas pessoas. Ben Shapiro, Ben Shapiro Jordan Peterson. e Jordan Peterson. What he's saying O que ele está is dizendo that the arguments, the rhetoric, é que the language os argumentos da retórica ou a linguagem being used by them today, que estão sendo usados por eles hoje, the so-called reasonable right, que é o que parece como a direita racional, is identical to that of the South. é idêntico àqueles argumentos do Sul. What the problem is O problema we don't realize how well the South argued. é que não percebemos quão bem o Sul argumentava. He says, Ele diz: most Americans are unfamiliar a maioria dos americanos não é familiarizada with the actual language of the South. com a linguagem utilizada pelo Sul. They rarely declared slavery to be good Eles raramente diziam que a escravidão era bom, era uma coisa boa. or said black people weren't equal. Ou diziam que os negros não eram iguais. They rarely talked of slavery itself. Eles raramente falavam sobre escravidão por si só. Instead, they claimed that they themselves Ao invés disso, eles clamavam que eles were the defenders of reason, eram os defensores da razão reason, eles eram os defensores da razão, free speech, liberdade de expressão and civil discourse. e do discurso civil. Conversations, bürgerlichen Konversationen. friendly debates. Debates amigáveis, conversações. The arguments of the South Os argumentos do Sul said that the Southerners diziam que os sulistas were the keepers of the faith eram os guardadores da fé and martyrs by their dedication e mártires pela sua dedicação to facts, reason, and civil conversation. Eles usavam muito a Facts, razão, reason, civil conversation. fatos e uma conversação com, They said they're the guardians of freedom and minority rights. eles diziam que eles guiavam a liberdade Be aware, e os direitos das minorias. the South is saying they are the persecuted minority. Sejam cientes de que o Sul diz que eles são a minoria que é perseguida. They are, Eles são, quoting, citando, David against Goliath. Davi contra Golias. It's that bully North Aqueles bullies do norte that won't listen to reason que não vão escutar a razão and is persecuting free speech. e eles estão perseguindo a liberdade de expressão. It's the same argument these conservatives are making today. É o mesmo argumento que esses conservadores estão fazendo hoje. The idea that you can't, A ideia that de the que, left won't let you express a A ide- different opinion. a ideia de que a esquerda não vai deixar você expressar uma opinião diferente. Keine Freiheit und Raum lässt, dass man seine Gedanken äußern kann. This writer makes the point, Esse escritor, ele pontua, Fox News is the most watched cable news network on television. a Fox News é o canal mais assistido na televisão. Ben Shapiro's book, O livro de Ben Shapiro the New York Times #1 bestseller,
É o best-seller número 1 do New York Times. Bestseller Nummer 1 der New York Times. Jordan Peterson's shows are booked out. Os shows do Jordan Peterson são recomendados, as pessoas Their agendam. YouTube channels have over 1 million subscribers. Os canais do YouTube deles têm mais de 1 milhão de inscritos. Conservatives control the presidency, the Senate, and the Supreme Court. Os conservadores controlam a Corte Suprema, o Senado, o Congresso. Des Bundesverfassungsgerichts. They are not David against a liberal Goliath. Eles não são Davi contra um Golias liberal. Liberalen Goliath. Going back to the South. Retornando They're ao stressing sul, the importance of logic, eles ressaltam a importância da lógica. Oder die Wichtigkeit der Logik betonen. facts, truth, science. Fatos, verdade, ciência. They accuse the North Eles acusam o Norte for being romantic idealists, de ser idealistas românticos, that the North ignores the experience of centuries. de que o Norte ignora a experiência de séculos. They say that the issue of slavery Eles dizem que o assunto da escravidão should be open to fair and honest investigation, deveria ser aberto a uma investigação honesta e justa, Investigation, also Untersuchungen geöffnet werden. should stand or fall according to facts. e que deveria permanecer ou ser deixado de acordo com os fatos. Fallen aufgrund der Fakten. They say they have the best interests of the black people at heart. Eles dizem que eles têm os melhores interesses dos negros no coração deles. Quoting John Wilkes Booth, Citando a John Wilkes Booth, John Wilkins zitiert. just before he shot Abraham Lincoln, justo antes dele atirar em Abraham Lincoln. no one cares more about the black people than I do. Ninguém se importa mais com os negros do que eu. He says Ele diz that to free the black people into a cold, cruel world que para libertar os negros para um mundo hostil e frio, would destroy them. iria destruí-los. He says it's science. Ele diz que a ciência, If white people were built que se as pessoas brancas foram construídas to work in the hot fields, para, se elas tivessem sido preparadas para trabalhar nos campos they quentes, would. eles iriam trabalhar nesses But their campos. constitutions are built differently. Mas a constituição deles era diferente. Bauarten sind anders. The claim he makes before he shoots Lincoln A afirmação que ele faz antes de atirar em Lincoln was not anger that slavery had ended. não era ira porque a escravidão tinha acabado. Instead, he laments Ao invés disso, ele lamenta that he no longer feels comfortable que ele já não se sente mais confortável expressing his thoughts and feelings em expressar seus pensamentos e sentimentos about slavery sobre a escravidão in good company. em uma boa companhia. They never saw themselves as the oppressors, Eles jamais se viram como os opressores, but as the oppressed, mas como os oprimidos. made to feel isolated and shamed Foram feitos sentir-se isolados e envergonhados, just because they have the rights to think freely. somente porque eles têm o direito de pensar And livremente. the northerners E esses nortistas do norte, humiliate and bully them for their free beliefs. eles humilharam os sulistas e fizeram bullying com eles por causa Lincoln fought hardest das crenças deles. Abraham Lincoln lutou duramente. not against those who openly supported slavery, Ele não teve que durar tão duro com aqueles que abertamente lutar but tão duro. against some politicians Ele teve que lutar duro não com os que Would it abertamente defend slavery? se opunham à escravidão. Ele teve que trabalhar duro com os that que said that they were bound by duty defendiam a escravidão. Eles diziam que estavam atados to pelo defend dever the rights of the South em defender os direitos do Sul, as it was an American principle como se fosse um princípio americano to freely choose how you live. de The argument made then by the South escolher abertamente como viver. Ele dizia que cada um deveria, no Sul, is poder escolher. identical
O argumento feito pelo Sul to that made by the likes of Ben Shapiro, Jordan Peterson, é idêntico ao feito por Ben Shapiro, Jordan Peterson and others today. e outros hoje. And they are more dangerous than Steve Bannon. E eles são mais perigosos do que Steve Bannon. The rest of this article O restante desse takes a quote argumento from Ben Shapiro toma uma citação de Ben Shapiro and a quote from the South, e uma citação do Sul. almost identical. Quase idêntico. Does that through 6 different conservative writers. Ele faz isso com 6 escritores conservadores. A straight compare and contrast. É uma comparação em contraste bem clara, bem direta. Because the arguments made today, Porque os argumentos feitos hoje, they mostly don't come out and just state it. eles quase nunca aparecem e afirmam, ou são afirmados. That immigrants or black people are inferior. Não é que eles falam que os imigrantes ou negros são inferiores. Eles raramente fazem isso. That women are inferior. Ou que as mulheres são inferiores. They're much more subtle. É muito mais sutil. But so was the South. Mas também eram os sulistas na Guerra Civil. So we find, Então encontramos, we come to this history, que ao ir para essa história, Alpha of modern Israel, para o alfa do Israel moderno, despite all those good arguments about Southern free speech and belief, apesar de todos esses bons argumentos dos sulistas sobre liberdade de expressão e crença, the movement stands firmly against them. o movimento se posiciona fortemente contra esses argumentos. But she also says these things. Mas também diz o seguinte. Then you have the civil rights movement, Então, depois teremos o movimento dos direitos civis and then the Omega of ancient Israel. e o Omega of ômega, modern Israel. e o ômega do Israel moderno. We come to sexism. Chegamos ao sexismo. Same story. A mesma história. Eden to Eden. Do Éden ao Éden. One common family. Uma família em comum. Equality. Igualdade. Eve is cursed, Eva é amaldiçoada. put in subjection to her husband. Ela é colocada em submissão ao seu marido. Then we find Abraham, Então encontramos Abraão, male covenant. um pacto com um homem. Moses, Moisés, male priests. sacerdotes, Samuel? homens. Samuel, Male school of the prophets. escola de profetas somente para homens. Male kings. Reis, homens. It's all a patriarchal system. É um sistema patriarcal. Then the first advent, Então, o primeiro advento. Omega of ancient Israel. O ômega do Israel antigo. All of a sudden, this one goes. De repente, isso desaparece. There's a male covenant Existe uma aliança com homens until John the Baptist. até João Batista. Then the male priesthood. E então, um There's a male sacerdote, priesthood um sacerdócio de homens. Existe until Elder Jeff Pippinger. existe sacerdote de homens até que aparece Jeff Pippinger. Solomon. Salomão. This history. Nessa história, The male kings temos reis como homens until Hillary Clinton. até Hillary Clinton. Male school of the prophets Escolas de profetas de homens here aqui until até this movement. que esse movimento aparece. So, Então, we can go to 1 Timothy. podemos ir para 1 Timóteo. If someone wants the office of an elder, E se alguém quer ser um ancião, he does a good work, ele deve fazer um bom trabalho. should be the husband of one wife, Deve ser o marido de uma só mulher. a good priest, father in the family. Um bom sacerdote, um bom pai na família. And all we're saying E tudo que estamos dizendo is how can we read that é como é que a gente consegue ler and isso say male, male? e falar homem aqui tem que ser homem lá. Because all of you have already accepted Porque todos vocês já aceitaram that these no longer are. de que esses outros não são unicamente homens. We can bring other evidence to bear on that. Podemos trazer outras evidências para sustentar isso. But our first argument is methodology and consistency. O primeiro argumento é metodologia e consistência.
But if you can see what we've already done, Mas se vocês conseguirem ver o que nós já fizemos, it is not a new or radical action. não é nenhuma nova ação radical. The problem people have, O problema que as pessoas têm, what they're saying, o que eles estão dizendo, how far is this going to go? é quão longe isso vai chegar. What is next? O que é o próximo? They're worried about what's coming. Eles estão preocupados com o que está por vir. They don't know where this movement is heading and they're worried it's going to make them uncomfortable. Eles não sabem para onde esse movimento está indo e estão preocupados que eles vão ficar desconfortáveis. Let me remind you, Deixe-me te lembrar, the time of the end, o tempo do fim, 1798, 1798, 1989, 1989. Miller, Pippinger, Pippinger, increase of knowledge, aumento de conhecimento. October 22, 22 de outubro, primary application, a primeira aplicação, 2019. 2019. October 22 22 de outubro, comes and goes, vem e passa, e vai. but for 46 years, Vem e vai, mas por 46 anos, go through the quotes. passe pelas citações. They're camp meetings, Existem campais, they're baptisms. existem batismos. The message they're giving of the second advent, A mensagem que eles estão dando é a mensagem do segundo advento. the story of the movement. A história do movimento. For 46 years, Por 46 anos, under our pioneers, baixo os nossos pioneiros. they get to this history, Eles chegam a essa história, go back to those quotes, retornem a essas citações. all those baptisms, Todos esses batismos, all those camp meetings. todos esses campais, They're preaching about the second advent, e eles estão pregando sobre o segundo advento. Sunday after Sunday, Domingo após domingo. for 46 years. Por 46 anos, They're past their close of probation, eles passaram no fechamento da porta da graça deles, and someone comes to them e alguém vem para eles and tells them e diz para eles about the Ten Commandments sobre os 10 mandamentos, and that Sunday isn't Sabbath. que o domingo não é o sábado. So if you're worried Então, se você está preocupado that after 30 years de que depois de 30 anos we're making changes here estamos fazendo mudanças aqui, under the Midnight Cry message, durante a mensagem do clamor da meia-noite, be aware esteja ciente we haven't got here yet. que ainda nem chegamos ali. You can worry all you like. Você pode ficar o quão preocupado você quiser. It won't help Não vai ajudar, because they should have worried too. porque eles também tinham razões para se preocupar. What commandment are we breaking? Que mandamento estamos quebrando? What are we not keeping? O que nós não estamos fazendo? What is our Sunday worship? O que é a nossa adoração dominical? I don't know. None of us know. Eu não sei, ninguém de nós sabe, But you can be sure mas você pode ter certeza that there is more information que existe mais informação still coming, ainda por vir, that at every increase of knowledge que em cada aumento de conhecimento and formalization e formalização will make you uncomfortable. irá te deixar desconfortável. Und dass es ungemütlich für dich sein wird. That's what it's designed to do. E isso foi para isso que foi But desenhado. if you can see that Mas se as você, positive, it makes it easier. se você conseguir ver isso como positivo, faz tudo mais fácil. I said earlier in presentations, Eu já falei em apresentações anteriores. the basis of this whole Midnight Cry message A base de toda essa mensagem do clamor da meia-noite is embedded in the King of the South. está embebida no Rei do Sul. We go from Acts 27 Está baseada no Rei do Sul. Vamos de Atos 27. take it 273 Tomamos os 273. to the history of Pyrrhus. Levamos isso para a história de Pirro. Pyrrhus E Pirro is the King of the South. é o Rei do Sul. We understand the Entendemos, history of Pyrrhus in Alpha and Omega. entendemos a história de Pirro em um alfa e ômega. We learn a lot about the King of the North. Aprendemos bastante sobre o Rei do Norte. Antigonus, Demetrius, Antígono, Demétrio, Seleucus, Seleuco, Rome. Roma. But the core underlying theme is the King of the South. Mas o núcleo, o tema central é o Rei do Sul. I want to suggest Eu quero sugerir
that is unique que é único. to any message God's people have ever had. Isso é único para qualquer mensagem que o povo de Deus jamais teve. If you were to go to the writings of Daniel, Se você for aos escritos de Daniel, if you were to go to Daniel 2, se você for para Daniel 2, it's the story of a statue. é a história de uma estátua. Babylon, Medo, Persia, Greece, Rome. Babilônia, Medopérsia, Grécia, All Roma. the king of the north. Tudo como o rei do norte. Go to Daniel 7. Vá para Daniel 7. All the king of the north. O rei do norte, outra vez. You do have introductions of the king of the south, Você tem introduções ao rei do sul, but the theme is from the perspective of the king of the north. mas o tema é apresentado da perspectiva do rei do norte. Daniel 8, Daniel 8, king of the north. rei do norte. Rei do norte. Daniel 11. Daniel 11. There's some of the king of the south, Existe um pouco sobre o rei do sul, but the theme is the king of the north. mas o tema é o rei do norte. If you were to go to the writings of Paul Se você quiser ir para os escritos de in Paulo, 2 Thessalonians, em 2 Tessalonicenses, is he warning them about the king of the south? será que existe alguma advertência sobre o rei do sul? No. Não. He's warning them about the king of the north. Ele está alertando eles sobre o rei do norte. If you were to go to Revelation, Se você for para Apocalipse, there's some stories of the king of the south existem algumas histórias sobre o as rei they do sul relate to the king of the north, que estão relacionadas com o rei do norte, but his underlying subject is the king of the north. mas o tema que está por baixo de tudo é o rei do norte. If you were to go past Bible history Se você quiser atravessar a história bíblica to the Reformation, e for para a história da reforma, da Martin reforma Luther. e Martinho Lutero, Who was Martin Luther fighting? com quem Martinho Lutero estava lutando? The king of the north. Com o rei do norte. The king of the north has always been the focus of our study. O rei do norte sempre foi o foco do nosso estudo. And if you were to ask someone E se você tivesse que to perguntar para teach you about alguém the structure of the king of the north, para te ensinar sobre a estrutura do rei do norte, they could take you to many passages. eles poderiam te levar para muitas passagens. They could talk about the woman riding the beast Poderiam falar sobre a mulher dirigindo a besta, and a statue sobre a estátua, and a cup. sobre o copo. All these different symbols relating to it. Todos esses símbolos relacionados com isso. But if you ask people, Mas se você what perguntar are às the pessoas characteristics of the king of the south, quais são as características do rei do sul, what do they say? o que eles vão falar? They start to get confused. Eles começam a ficar confusos. They ramble something about atheism, Eles vão cuspir alguma coisa sobre ateísmo. and if you push the point, E se você empurrar o ponto, no one knows. ninguém sabe. No one will tell you about the king of the south Ninguém vai te falar nada sobre o rei do sul. because all they have identified Porque tudo que tem sido identificado is based on the king of the north. está baseado no rei do norte. And the king of the south causes no end of confusion, E o rei do sul não. but we overlook it. O rei do sul não causa uma confusão maior, mas a gente acabou passando por alto. Overlook it. A gente acabou passando por cima, sem dar importância. Just leave it. They overlook it. Okay, wir gehen da einfach über die Thematik hinweg. It's not a coincidence Não é uma that these coincidência studies que esses estudos are from the perspective of the south. são da perspectiva do sul. So I want us to consider the king of the south. Então eu quero que consideremos o rei do sul. A favorite quote is Great Controversy. Uma das citações favoritas é do Grande Conflito. 269, 269, Grande Conflito 269, paragraph 2. parágrafo 2. She's talking about the great city. Ela está falando sobre a grande cidade. Spiritually, Egypt. Espiritualmente, Egito. She's going to line up atheistic France Ela irá alinhar França with ateia Egypt.
com o Egito. You have a model of the king of the south and the king of the south. Você tem um modelo do rei do sul e do rei do sul. She says of Egypt, Ela diz que o Egito, no nation was ever so bold que nenhuma nação foi tão ousada in denying the existence em negar a existência of the living God do Deus vivo and resisting his commandments. e de resistir aos seus mandamentos. No king Nenhum rei was more openly rebellious foi mais abertamente rebelde against the authority of heaven contra a autoridade do céu than Pharaoh. do que Faraó. She goes through Exodus 5. E ela então cita Êxodo 5. She says this is atheism. E ela diz, isso é The nation ateísmo. represented by Egypt A nação representada pelo Egito would have a similar voice, terá uma voz would make semelhante. similar denials Fará negações semelhantes against the authority of God contra a autoridade de Deus and would have the same spirit e terá o mesmo espírito of unbelief and de defiance. descrença e desafio. That city is also spiritually Sodom. Essa cidade também é espiritualmente Sodoma. So we have a few different countries highlighted. Então temos alguns poucos países ressaltados. We know the subject is the French Revolution. That's chapter 15. Sabemos que o assunto é a Revolução Francesa e esse é o capítulo 15. So she's discussing. Então ela está discutindo. Where is the rubber? Onde é que está o apagador? Ela pediu. Em português, a citação She's taken é a mesma, GC 269.2. Egypt, Ela toma o Egito, its characteristics, as características do Egito, connected it to the characteristics of Sodom, conecta com as características de Sodoma, all in an endeavor to explain atheistic France. tudo em uma tentativa de explicar a França ateia, Saying these have the same characteristics. dizendo que esses têm as mesmas características. An unbelief and defiance against God. Uma descrença e um desafio para com Deus. She says what also characterized Sodom E ela vai dizer que o que também caracterizou Sodoma was manifested in licentiousness. se manifestou na licenciosidade. This is the main characteristic Essa é a principal característica of the nation that would fulfill the specifications da nação que irá cumprir as especificações Egypt, Sodom, French Egito, Revolution, France. Egito e Sodoma representam França revolucionária. She talks about licentiousness. Ela fala sobre a licenciosidade. We're building a model Estamos construindo um modelo of the King of the South. do Rei do Sul. We're not going into great detail, Não vamos entrar em grandes detalhes, but this is from where we get our characteristics of the King of the South. mas é a partir daí que nós tomamos nossas características do Rei do Sul. We could go back to the Alpha history and talk about the Soviet Union. Poderíamos retornar à história alfa e falar sobre a União Soviética. Our history talk about Russia. E em nossa história falar sobre Rússia. When we use the words King of the North, King of the South, Quando usamos as palavras Rei do Norte, Rei do Sul, we're using a particular model. estamos usando um modelo particular. That model Esse modelo is a model of geography. é o modelo de geografia. Daniel 11:4 Daniel 11, versículo will 4, give you the model of geography. irá te dar o modelo da geografia. Alexander the Great is going to die, Alexandre o Grande irá morrer, and when he dies, e quando ele morre, his kingdom is going to be divided seu reino será dividido into the four winds of heaven. para os 4 ventos dos céus. I will do that again. Ela não vai fazer. Vai fazer de novo o círculo.
It's divided to the 4 directions of the compass. Tem algo que é dividido para as 4 direções dos ventos cardeais This is all the model of geography. da bússola. Isso é um modelo de geografia. You have north, south, east, and west. Você tem norte, sul, leste e oeste. If you were to imagine this is the earth, Se você imagina que essa é a Terra, it has 4 directions to the compass. tem 4 direções na bússola. North, south, east, west. Norte, sul, leste e oeste. Now, if I was to ask you Então, se eu tivesse que te to take perguntar me to the point of absolute east, para me levar para o ponto do leste absoluto, where would you take me? para onde você me levaria? If we were to head east. Se fôssemos para o leste. Sorry. North, south, east. That's east. Sorry. Tricky. If I was to ask you to take me east Se eu pedisse para vocês me levassem para o leste, to an absolute point, where would you take me? para um leste absoluto, para onde é que vocês me levariam? You would be confused. Vocês estariam confusos. When we talk about the east wind, Quando falamos sobre o vento oriental, what country are we talking about? de que país estamos falando? We don't have one. Não temos um. We just have an ideology Temos uma ideologia, because there is no east. porque não tem nenhum leste. There is no country you can pinpoint Não tem nenhum país que você pode when you're apontar talking about geography. quando você está falando sobre geografia. If I was to ask you to take me west, Se eu te pedir para me levar para o ocidente, para o what country oeste, do you take me to? para que país você me levaria? There's no country that is west. Não existe nenhum país que está no We have the oeste. Western world. Temos That's o not one mundo country. ocidental, mas não é um There is país. no absolute point that's west. Não tem nenhum ponto que é o oeste absoluto. Our model of geography Nosso modelo da geografia is to explain the directions of the compass, é para explicar as direções do compasso, but they have different characteristics. mas elas têm características diferentes. Now, if I was to ask you Agora, se eu tivesse que te perguntar to take me to absolute north, para me levar para um norte absoluto, where would you take me? para onde você me levaria? You take me to a North Pole. Você me leva para o Polo Norte. It's a point, É um ponto. which is why when we talk about the north, E é por isso que quando falamos sobre norte, you can identify a kingdom, você consegue identificar um reino, one country. um país. You take me to the North Pole. Então, se você me levar para o Polo Norte, Now, if I was to ask you se eu tivesse que te perguntar to take me to absolute south, para me levar para o sul absoluto, where would you take me? para onde você me levaria? An absolute location. Para uma localização clara, precisa, absoluta. The east wind and the west wind can mean different countries, O vento ocidental e o vento oriental podem significar países but the north and diferentes, south are extremely specific. mas o norte e o sul são extremamente específicos. They are poles. São polos. You could call them Você poderia chamá-los polar opposites. opostos polares, Absolute extremes extremos absolutos on the Earth's sphere numa terra esférica. that are absolutely opposed to one another. Eles são absolutamente opostos um ao outro. So when we think about the King of the North Então, se pensamos no Rei do Norte and its characteristics, e nas suas características, they're polar opposite to the King of the South and its characteristics. eles são opostos polares em suas características. This model Esse modelo enables us to do a compare and a contrast. nos permite comparar e contrastar. What's the model of the King of the North? Qual é o modelo do Rei do Norte? The King of the North O Rei do Norte is a particular relationship tem uma relação particular between church and state. entre igreja e Estado. And what does that look like? E com que isso se parece? The language of Revelation, Na linguagem do Apocalipse, the woman riding the beast, a mulher governando a besta it's church é a igreja over state. sobre o Estado. That is the model of the King of the North. Esse é o modelo do Rei do Norte.
Now, when we talk about the King of the South, Quando falamos sobre o Rei do Sul, we don't know how to define it. não sabemos como definir isso. We say it has no church. Dizemos que não tem igreja. Does the King of the South have a church? Será que o Rei do Sul tem uma igreja? Yes. Sim, But it's a polar opposite model to the King of the North. mas é um oposto polarizado do norte. So, what is the model of the King of the South? Então, qual é o modelo do Rei do Sul? It must be Deve ser state o Estado over church. controlando a igreja. I want to quote Eu quero citar Vladimir Putin. Vladimir Putin. These are all interviews. Isso são tudo entrevistas no YouTube. I've typed them directly from his mouth. Eu escrevi diretamente o que ele But for falou, translation, I will paraphrase. mas para tradução eu vou parafrasear o que ele falou. He sees that America Ele vê que a América takes in more and more immigrants. recebe cada vez mais e mais imigrantes. And he says that, as far as he understands, E ele vê que da forma como ele entende, its white Christian population a sua população branca e cristã is outnumbered. está com menor número. Of course, this has changed only recently, Ou seja, ela está em menor quantidade. É claro que isso mudou recentemente, but white Christians are now a minority. mas os cristãos brancos são agora uma minoria. I'm still quoting him. E ela ainda está citando ele. The world is going through a global dramatic change. O mundo está passando por uma dramática mudança global. Not saying it's good or bad, Não estou dizendo se é boa ou se é ruim, but there's these global changes, mas existem essas mudanças globais. and white Christians are now minorities. E por que cristãos agora são minoria? Russia is a large space. A Rússia é um espaço You look at its grande. culture and history. Se você olhar para essa You look at cultura, its culture and history, e história, se você olhar para essa cultura e história, and it's undoubtedly European. é indiscutivelmente europeu. A cultura e a We need to história. preserve this, Nós precisamos preservar isso. our European culture. Nossa cultura europeia. Everything he's sowing, Tudo que ele the está ideology of a white supremacist. Tudo que ele está semeando é a ideologia de uma And he's supremacia been doing branca. this for years. E eles têm feito isso por anos. It's got to the point people are recognizing Isso chega ao ponto onde that as by pessoas working over a period of years, reconhecem que por trabalhar por um período de anos, 20 years, 20 anos, he is the international leader ele é o líder internacional of the conservative Christian far right. de uma extrema-direita cristã, Quoting a pro-Russian society based in Italy. citando uma sociedade pró-russa baseada na Itália. Pro-Russian society? Uma sociedade a favor da Rússia na Itália. I may be speaking heresy, Eu posso estar falando uma heresia, but Putin looks more like a pope to me than Francis. mas o Putin parece mais um papa para mim do que o Papa Francisco, By the way he lives and demonstrates Christianity. pela forma em que ele vive e demonstra o cristianismo. The greatest, proudest, and strongest advocate O mais forte e mais poderoso advogado of our Christian values dos nossos valores cristãos is Vladimir Putin. é Vladimir Putin. Quoting Vladimir Putin again, Citando Vladimir Putin outra vez, he says, ele diz: Russia is an Orthodox Christian nation. a Rússia é uma nação cristã e ortodoxa. There's always been problems Sempre existiram problemas between Orthodox Christianity entre cristãos ortodoxos and the Catholic world. e o mundo católico. I want to say a few words about Catholics. Quero dizer algumas palavras sobre catolicismo. So listen closely. Então escute atentamente. The King of the South is going to talk about Catholics. O Rei do Sul vai falar sobre católicos. He says, Ele diz: are there any problems there? será que existe algum problema lá? Are there any problems there? Existe algum problema lá? Yes. Sim. He's talking about the sexual abuse scandal. Ele está falando sobre o escândalo dos abusos sexuais. But they cannot be over-exaggerated Mas eles não podem ser exagerados
and used to destroy the Catholic Church itself. Não se podem exagerar demais esses escândalos e ser usados para We destruir. cannot destroy the Catholic Church Não se pode usar isso para destruir a Igreja Católica because of these scandals. por causa desses escândalos. Sometimes I have the feeling Às vezes eu tenho a that sensação those liberals de que esses liberais are using certain problems with the Catholic Church estão usando alguns problemas que tem na Igreja Católica as a tool to destroy the church itself. como uma ferramenta para destruir a própria Igreja. This is incorrect and dangerous. Isso é incorreto e perigoso. Remember, Lembre-se, quoting the King of the South, ela está citando o Rei do Sul. have we forgotten Será que nos esquecemos that all of us que todos nós live in a world vivemos em um mundo based on biblical values? baseado em valores bíblicos? Even atheists live in a world based on biblical values. Até os ateus vivem em um mundo baseado em princípios bíblicos. die basiert oder auf biblischen Werten aufgebaut ist. We don't have to think about this every day, Nós não temos que pensar nisso todos os but dias, deep inside, mas we have those fundamental rules dentro de nós temos essas regras fundamentais and moral values. e valores morais. In this sense, Nesse sentido, traditional values are more stable os valores tradicionais são mais estáveis and more important e mais importantes for millions of people para milhões de pessoas than this liberal idea, do que essa ideia liberal, which, in my opinion, que, na minha opinião, is dying or dead. está morrendo ou está morta. The journalist says, O jornalista disse: so Putin, então Putin, King of the South, Rei do Sul, is religion not the opium of the masses? não é a religião o ópio do povo? Who is he quoting? Quem que ele está citando, esse jornalista? Karl Marx. Is religion the opium of the masses? Será que a religião não é o ópio do povo? Vladimir Putin says, Vladimir Putin diz: no, it is not. não, não é. Our world is biblical values, Nosso mundo está baseado em valores bíblicos. defending those white Christian conservatives. Ele está defendendo esses conservadores cristãos e brancos. He forged a close relationship with the Orthodox Church. Ele forjou uma relação muito próxima com a Igreja Cristã Ortodoxa. The official spokesperson for that church, Os oficiais representantes dessas He said, igrejas, ele diz: the very idea of the separation of church and state a própria ideia de separação entre igreja e Estado Die Idee der Trennung zwischen Kirche und Staat, is a peculiarity of the West é uma peculiaridade do leste, Besonderheit des Westens. because the king of the north is in a church-state relationship. como o rei do norte está numa relação de igreja e Estado. The king of the south says the idea to separate the two is foreign to us, Ele diz que a ideia de separar os dois é estranha para nós, because the king of the south is a church-state relationship. porque o rei do sul está numa relação igreja e Estado. The journalist asks, O jornalista então pergunta isn't Putin controlling the church se Putin não está controlando a igreja to expand his power? para expandir o seu poder. The spokesperson for the Orthodox O Church palestrante diz: says, well, that's one explanation. isso seria uma explicação. So it's a very simple one we often hear from you in the West. É uma explicação bem simplória que a gente escuta de vocês do Ocidente, do Oeste. But he doesn't deny it because he knows it's true. Mas ele não nega essa explicação porque ele sabe que é verdade. Vladimir Putin, for 20 years, Vladimir Putin, por 20 anos, has been building an image tem construído uma imagem of himself dele mesmo as the spokesperson como o representante, aquele The que fala, o herói for those persecuted minorities, para aquelas minorias perseguidas, white evangelicals. os brancos evangélicos. Which is why when they see Donald Trump E é por isso que quando eles veem Donald Trump and he's friendly with Vladimir Putin, e eles são amigáveis com o Vladimir Putin, they don't care eles não se importam or they're happy
Eles estão felizes. Vladimir Putin is who you want. Vladimir Putin é quem você quer. Because that liberal Obama Porque aquele liberal do Obama allowed gay marriage. permitiu o casamento homossexual. How are you treated if you're homosexual in Russia? Como você é tratado se você é homossexual na Rússia? in Russland ein Homosexueller bist. The problem is, O problema é, we take quotes tomamos citações that talk about licentiousness of Sodom, que falam sobre a licenciosidade de Sodoma and we describe Sodom as being destroyed because of homosexuals. e descrevemos Sodoma como sendo destruída porque eram homossexuais. Not getting into any arguments, Não quero entrar em nenhum argumento, but you know now mas você já sabe we're misusing those quotes. que estamos aplicando mal essas citações. Because if this is a King of the South model, Porque se esse é o modelo do Rei do Sul, Russia is licentious, a licenciosidade da Rússia but not because of gay people. não é por causa dos They're the homossexuais, evangelical far right. mas sim por causa da extrema-direita cristã. The King of the North is a church-state combination O Rei do Norte é uma combinação de igreja e Estado, with the church at the top. com uma igreja no We comando. take that model Tomamos esse modelo and we use it over and over again, e o utilizamos vez após vez. and we've done that Fizemos isso for thousands of years por centenas de anos to build the argument para construir o argumento of what an ugly picture it is do que uma imagem feia seria if you have a woman over the man. se você tem uma mulher controlando um homem. But for thousands of years, Mas por centenas de anos, we have never understood nós nunca entendemos the polar opposite. o oposto, a polarização We switch disso. it. A polarização disso. And Nós, you look at Egypt, Sodom, France, Soviet Union, or Russia, se investirmos isso e olharmos para Egito, Sodoma, França, União Soviética ou Rússia, and what characterizes all of them e o que caracteriza a todos eles is not atheism that's too simple. não é simplesmente o ateísmo, isso é simplório It's the demais. state É o Estado over the church. controlando a igreja. And if you want to say E se você quer dizer woman over man, mulher sobre o homem, it's man over woman. e o certo é homem sobre a mulher. If this is satanic, Se isso é satânico, this is satanic. isso é satânico. Ellen White describes it as atheism. Ellen White descreve isso como ateísmo. But if you look at the King of the South, Mas se você olhar para o Rei do Sul, I would suggest eu sugeriria, it's more of a scale. mas como uma balança. You have the model of the King of the South, Você tem o modelo do Rei do Sul, state over church. Estado sobre igreja. It can start Pode começar like Russia today. como, It looks friendly. como nesse jornal Russia Today, It ou looks peaceful. com a Rússia, como a Rússia é hoje. Parece Many people like this model. pacífico, muitas The pessoas gostam. evangelical world like this model Muitas pessoas gostam desse modelo. O mundo evangélico gosta desse modelo, because Russia is this patriarchal, porque a Rússia é esse patriarcado, strong man country um país de homens fortes, holding moral beliefs mantendo crenças morais as a wall against that liberal West, como uma muralha contra esse oeste liberal, holding back the tide of homosexuality and immorality. segurando a corrente da homossexualidade e da imoralidade. But it starts off as control. Mas começa a sair do controle. You could say that's Russia today. Você poderia falar que é assim que a Rússia está hoje. This Ah. is the model, Isso se baseia no controle, but it's on a sliding scale mas está em uma escada as This- to how far that abuse goes. descendente e mostrar a existência It de starts abuso. off as control, Está baseada em turns into a silencing. começa com controle e termina com silêncio. Then the church is told to be quiet. Então a igreja é dita para ficar quieta, em silêncio. Then it can turn into abuse. Então termina com abuso. And finally, when you get to atheistic France, E por fim, quando você chega na França ateísta, it's death.
tem a morte. That's the story of atheism. Essa é a história do ateísmo. We concentrate on that. Nós nos concentramos nisso. This is what happens to the church. É isso que vai terminar acontecendo com a igreja. But this is all the model of the king of the south. Mas tudo isso é o modelo do rei do sul. Depending on the age Dependendo da era and the wishes of the state, e dos desejos do it Estado, exists at different levels. a igreja pode existir em diferentes níveis. So during the history of the Soviet Union under Stalin, Então, durante durante a história da União it Soviética, was here. baixo Stalin, And then estava nesse estágio, Germany invaded. estágio de morte. Mas então a Alemanha invade He needed the church on his side, e ele precisava da igreja do seu lado, Stalin so it went precisava. back up to about here. Então, Stalin trouxe a igreja de volta para aquele estágio. Just enough so that they would support him against Hitler. Somente o ativo suficiente onde poderia receber o apoio contra Hitler, entre controle e If silêncio. the North has a church Então, se o norte tem uma igreja and they're in a relationship, e eles estão em uma relação, the polar opposite must too. o extremo polar também precisa ter uma igreja e tá em uma relação. This is why the É por isso Midnight que Cry message a mensagem do clamor da meia-noite had to be based tem que estar baseado on the King of the South. no rei do sul, Because it's the King of the South porque é o rei do sul that teaches us que nos ensina about equality. sobre igualdade. Der uns über die Gleichheit lehrt. For thousands of years, Por centenas de anos, God's people have opposed this, o povo de Deus se opôs a isso, and I would suggest e eu sugeriria they've lived like this. que eles viveram dessa forma. It's been the model of ancient Israel, É o modelo de Israel antigo, the model of modern é Israel. o modelo de Israel. This is moderno. what our boards look like in this movement. É assim que as nossas juntas se parecem nesse movimento. Nossas juntas diretivas. God's people O povo de Deus have behaved as if they are the King of the South tem se comportado como se fosse o rei do sul, in their homes nas suas casas and in their organizations. e em suas organizações. That is what we are learning to correct today, É isso que estamos aprendendo a corrigir hoje. which is why we're on time E é por isso que estamos bem a tempo to understand para entender the working and structure of the King of the South. a forma de trabalhar do rei do sul. We cannot keep saying it's atheism and licentiousness. Não podemos continuar dizendo que é ateísmo e licenciosidade. One final point and then we will close. Um último ponto e terminamos. Elder Tabo spoke this morning O ancião Tabo falou essa manhã about prophetic time spans. sobre intervalos proféticos. I want to give us one. Quero dar para vocês um. $1799 1799 to 2019. a 2019. This is 220 years. Temos 220 anos. What does the number 220 represent? O que o número 220 representa? It's restoration. Restauração. This is the story Essa é a história of restoration. de restauração. In 1799, Em there's an 1799 important discovery. existe uma descoberta importante. It's the Rosetta Stone. É a Pedra de Roseta. The Rosetta Stone was unearthed, A Pedra de Roseta foi encontrada, fought escavada, over between the British and the French. disputada entre os It's franceses e written in 3 ingleses. different languages, Essa pedra está escrita em 3 linguagens. and for the first time, E pela primeira vez, it opened up ela revelou an understanding of the language of Egypt. o entendimento da linguagem do Egito. Inscribed on that stone, Escrita naquela pedra, in hieroglyphics, em hieroglifos, is the Pharaoh of the time temos o faraó daquela época describing how he related to his church. descrevendo como ele se relacionava com a sua igreja. He's describing his church and state relationship. Ele está descrevendo a sua relação de igreja e Estado. We have 2 faulty, glorious lands. Temos 2 terras gloriosas defeituosas.
We know there's a third glorious land. Sabemos que existe uma terceira terra That is gloriosa, not Canaan or America. que não é Canaã ou a América. These two faulty glorious lands Essas duas terras gloriosas do not properly demonstrate não demonstram, revelam apropriadamente what it means to be a member of the glorious land. o que significa ser um membro da terra gloriosa. Demonstrieren, was es bedeutet, ein Mitglied des Herrenlandes zu sein. The glorious land A terra gloriosa is where? é aonde? It's wedged between Está entre the king of the north and the king of the o south. rei do norte e o rei do sul. It's not church over state or state over church. Não é igreja sobre o Estado ou o Estado sobre a igreja. It's state and church side by side. É igreja e Estado lado a lado. A relationship Um relacionamento that was not properly implemented que não foi apropriadamente implementado, either in ancient Israel or the United States. nem em Israel Antigo ou nos Estados Unidos. 220 years ago, the Rosetta Stone was unearthed. 220 anos atrás, a Pedra de Roseta foi descoberta. Foi encontrada. It opened up to us the language of Egypt Ela abriu para nós a linguagem do Egito, by describing the relationship between the Pharaoh and his church. ao descrever para nós a relação entre Faraó e a sua igreja. 220 years later, 220 anos depois, right on time for a restoration, justo a tempo de uma restauração, we're understanding the relationship of the King of the South estamos entendendo a relação do Rei do Sul regarding their state and their church. com relação ao seu estado e à sua igreja. And in 2019, E em 2019, thanks to an opening up about the King of the South, graças a uma abertura, uma revelação do Rei do Sul, we're able to experience a proper restoration somos habilitados em experimentar uma restauração apropriada, a correct understanding um entendimento correto of what it means do que significa to be a citizen of the glorious land. ser um cidadão da Terra Gloriosa, Bürger des herrlichen Landes zu sein. I want to revise, but I can't remember anything I just said. Eu queria revisar, mas eu não lembro de nada que eu falei. Our subject O nosso assunto comes from the King of the South. vem do Rei do Sul. It's that core subject that we have been expanding upon. É esse assunto que está no núcleo central que a gente tem expandido. When we understand the King of the South today, Quando entendemos o Rei do Sul hoje, it's overly simplistic se torna muito simples to talk about licentiousness falar sobre licenciosidade and atheism. e ateísmo. We need to reconsider Temos que reconsiderar what we're taking from Sodom o que estamos tomando de Sodoma into Russia. e colocando na Rússia. What side of the argument Vladimir Putin is on, De que lado do argumento Vladimir Putin está? as we find him defending the Catholic Church Ao encontrar que ele está defendendo a Igreja Católica against the immoral liberals. contra os liberais e morais. We understand Entendemos that he does this que ele faz isso because he needs the church in his control porque ele precisa de controlar a Igreja and under his power. e sob o poder dele. So we have exhibited for us today, Então temos exibido para nós hoje, demonstrated, demonstrado para nós hoje, two different models dois modelos diferentes of a church and state de relationship. uma relação entre Igreja e Estado. Both of them are satanic. Ambos são satânicos. Our option is a third, Nossa opção é uma terceira opção, side by side, lado a lado, equality. igualdade. If you kneel with me, we'll close in prayer. Se ajoelharem comigo, encerraremos com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for today. muito obrigado por hoje.
Thank you for what you are doing for your people. Muito obrigado pelo que o Senhor tem falado, I pray feito you'll be por seu with povo. Obrigado. Te peço que o Senhor esteja We conosco. know that this is only the beginning of a process. Sabemos que esse é apenas o começo de um processo. There are serious changes Existem mudanças sérias that need to be made que precisam ser feitas so that we can properly come into accordance with this message. para que possamos apropriadamente estar de acordo com essa mensagem. I pray you'll grant us wisdom, Peço que o Senhor nos dê sabedoria, guide every step, que o Senhor possa guiar cada passo, that all might be done for your honor and glory. que tudo possa ser feito para a sua honra e glória. I pray this in Jesus' name. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amen. Amém.